Então, vamos lá, a gente parou na última aula no Musaf, que, como a gente explicou, é a parte mais importante aqui da nossa Tefilá, e a parte que vai estar associada justamente com o toque do shofar. A gente vai falar, durante a explicação, uma pequena diferença que tem entre o Nusach Ashkenaz e o Nusach Sfarad e os Faradim. Em que momento da Tefilá que a gente vai escutar o toque do shofar? A verdade é que a gente tem que escutar durante toda a Tefilá, vão ser feitos 100 toques do shofar, mas não é obrigatório escutar os 100 toques do shofar. Tem a quantidade mínima, né? Quando estão fazendo o que a gente estava falando aqui, de tocar na rua, eles não vão fazer os 100 toques na rua, não é obrigatório escutar os 100 toques, mas a gente vai ver como vão aparecer esses toques no meio da Tefilá. Então, o Musaf de Rosh Hashanah, como a gente já viu na aula passada, a verdade é que, Bezrat Hashem, a gente ainda vai ter mais uma aula de Mahzor na semana que vem, talvez dá para ver alguns detalhes da Tefilá, com o tempo que sobrar, Bezrat Hashem. Então, vamos ver primeiro a estrutura hoje, né, como funciona. Então, são as 3 brachot de louvor, com pequenos acréscimos e um grande acréscimo na terceira brachá. Temos aquela brachá intermediária, chamada Kedushat Hayom, que a gente vai substituir o que durante a semana a gente faz os nossos pedidos, 13 brachot de pedidos vão ser substituídos por uma única brachá chamada Kedushat Hayom. Essa brachá Kedushat Hayom do Musaf de Rosh Hashanah, ela vai estar dividida em 3 grupos, Malchuyot, Zichronot e Shofarot. Malchuyot é para falar sobre Melech, né, o reinado de Deus, que é o dia da gente coroar Deus como rei do mundo inteiro. Zichronot, que são as lembranças, tanto a recordação que Deus ele lembra de tudo. Yom HaZikaron, né, a gente está lembrando que o Rosh Hashanah é o dia que Deus lembra de tudo que a gente fez durante todo o nosso ano, cada pensamento, cada intenção, cada detalhe do que a gente fez é lembrado e a gente é julgado nesse dia. E, finalmente, Shofarot é a força do toque do shofar. A gente vai perceber que está se referindo a diferentes momentos da história do povo judeu, vai se referir ao toque do shofar que acontece no dia do Rosh Hashanah, ao toque do shofar que aconteceu no Har Sinai, e Bezrat Hashem, o toque do shofar que vai acontecer na vinda do Mashiach, que a gente possa escutar o toque do shofar agora, para já poder passar o nosso Rosh Hashanah lá no Beit HaMikdash, Bezrat Hashem, todo mundo em Jerusalém. Então, a gente vai fazer essa aqui do Shatayom com essas 3 divisões que a gente vai ver dentro e, finalmente, 3 brachot de agradecimento, também com aqueles pequenos acréscimos que a gente viu na Tefilá de Rosh Hashanah. E só um detalhe desses Malchuyot, Zichronot e Shofarot, cada um deles vai ter uma abertura, quer dizer, uma introdução falando sobre o assunto. Então, sobre Malchuyot vai ter uma introdução falando sobre Malchuyot, a mesma coisa sobre Zichronot, para explicar o que é esse Zichronot, e a mesma coisa para Shofarot. Depois disso vão vir 3 versículos da Torá, quer dizer, estamos falando dos Hamishah Humshei Torá, os 5 livros da Torá de Moshe Rabbeinu. Então, 3 versículos da Torá, 3 versículos dos Ktuvim, são as escrituras. Então, aqui, principalmente, vão ser alguns versículos do Sefer de Teilim, o livro dos Salmos de David HaMelech, e, finalmente, 3 psukim de Neviim, dos profetas. Aí vai ser alguns, dependendo do assunto, vai ser, cada um vai trazer diferentes profetas falando sobre esse assunto. Um passuk da Torá, para fechar aqui esses 10, a gente vai ver, né, 3, 3, 3 e 1, vai dar 10 psukim, 10 versículos sobre cada um dos assuntos, e, finalmente, uma brachá de fechamento sobre esse assunto. Então, isso vai ser feito para Malchuyot, para Zichronot e para Shofarot. No final das contas, a gente vai ter mencionado 30 versículos de cada um deles, com uma abertura
e com um fechamento total vai dar 30 versículos que a gente vai ler. Então, vamos ver agora dentro, como a gente fez na aula passada, fica mais fácil do que só na teoria, como esse começo aqui ele é igualzinho o que a gente viu na Brahá de Shaharit, na Brahá que a gente faz tanto, na verdade, a Amidá, ela é igual de noite, de manhã e de tarde. Só o Musaf que vai ser diferente em Rosh Hashanah. Aqui esse comecinho vai ser igual a todas as outras tefilot que a gente fez, as 3 brahot de louvor, com aqueles pequenos acréscimos, né? Na primeira brahá de Avot, então, Eloqueinu veloquei Avoteinu, Eloquei Avraham, Eloquei Yitzhak, veloquei Yaakov. Vamos fazer aquele pequeno acréscimo, Zochreinu Lechaim, Baruch Atah Hashem, Magen Avraham. A segunda brahá, Atah Gibor, Leolam Hashem, Mechayem Etimata. Vamos continuar, brahá, Mechalkel Chaim Bechesed. Vamos fazer aquele pequeno acréscimo, Mikamocha Avarahaman, Zoher Yetzurav Lechaim. Berahamim, quem é como você, o Deus da misericórdia, o Pai da misericórdia, que você lembra de todas as suas criaturas para a vida, isso com misericórdia. E vamos ver Nemanatah le'achayos metim, Baruch atah Hashem mechayim metim. E, finalmente, a terceira brachá de louvores, Atah Kadosh veshimcha Kadosh, vai ter um grande acréscimo igualzinho o que a gente já explicou na Amidá normal. Então, Ledorvador, o Vehen Itkadash Shemecha, o Vehen Ten Pardecha, o Vehen Ten Kavod, o Vehen Tzadikim Iru Veismahu, Vetim Lohata, o Hashem Elokeinu, isso igualzinho o que a gente já explicou. Kadosh Atah Venorah Shemecha, você é sagrado e seu nome é sagrado. E a gente vai fechar essa brachá, Baruch Atah Hashem, lembrando que não pode esquecer do Amelech HaKadosh, não é aquela Kadosh, é Amelech HaKadosh, tanto no dia de Rosh Hashanah, quanto durante a semana inteira, durante todos os Aseret Yemei Teshuvah, incluindo Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente substitui o aquela Kadosh por Amelech HaKadosh, e com isso a gente está terminando as 3 brachot de agradecimento, de louvor para Hashem. Vamos entrar agora no Kedushat Hayom. Aqui vamos ver grandes diferenças das outras tefilot. Então, Atah vechartanu mikol hamim, Deus, você nos escolheu entre todos os povos. Ahavta otanu veratzita banu, você amou a gente e você quis bem o povo judeu. Veromamtanu mikol aleshonot, você nos elevou acima de todos os outros povos. Vekidashtanu bemitzvotecha, você nos santificou através das suas mitzvot. É um texto que a gente fala, né? Qualquer mitzvah que a gente vai cumprir, a gente faz uma brachá e a gente justamente menciona isso, que Asher kidishanu bemitzvotav, que você nos santifica justamente através das suas mitzvot. A gente fica tanto tempo pensando, não, como que eu faço para me santificar? Tem gente que acha que a santificação vai vir de fazer mergulho num lago congelado ou grandes isolamentos, e a pessoa morar no mosteiro e voto de silêncio, nada disso. Sherkidishanu bemitzvotav, santidade se adquire através do cumprimento das mitzvot da Torá no nosso dia a dia. Então, vekidashtanu bemitzvotecha, vekiraftanu malkeinu lavodaterra, você nos aproximou, Deus, da sua avodá, você deu para a gente a oportunidade de te servir. Veshimcha gadol ve'kadosh aleinu karata, e o seu grande nome, o seu nome sagrado, você associou com o povo judeu. Então, Eloquei Israel, o Deus de Israel é o nome de Hashem. Então, ele associou, ele amarrou, para demonstrar o amor que ele sente pelo povo judeu, ele amarrou o nome dele com o nome do povo judeu. Vatiten lanu Hashem Eloqueinu be'ahavá et yom hazikaron hazeh, e você nos deu com amor esse dia da lembrança, Yom Truah, o dia do toque do shofar. Tudo isso que eu estou pulando, que está entre parênteses, é só quando o Rosh Hashanah coincide com o Shabbat, que não vai acontecer esse ano. Baruch Hashem, esse ano vamos ter os 2 dias do toque do shofar,
Mikra Kodesh, uma convocação sagrada, Zecher Litziat Mitzrayim, uma lembrança da saída do Egito, o Mipnei Hataeinu Galino Meartzeinu, e por causa das nossas transgressões, nós fomos expulsos da nossa terra. A gente tem que lembrar, fomos nós que causamos a destruição do Beit HaMikdash, fomos nós que causamos com as nossas averot a nossa expulsão da terra de Israel. Então, depende da nossa tchuvá, do nosso conserto dos erros que a gente cometia e continua cometendo, para a gente poder voltar para a nossa terra, para poder ter o mérito da Geulah, da redenção de Deus. E a gente não pode mais cumprir as nossas obrigações na casa que você escolheu, Babaita Gadol Ve'akadosh Shenikra Shimchalav, aquela casa grande e aquela casa sagrada que você associou o seu nome àquele lugar, o Beit Kel, a casa de Deus, Mipnei Ayat Shenishtalcha Bemikdashecha, por causa da mão que se estendeu contra o teu Beit HaMikdash, os nossos inimigos que destruíram, mas como a gente falou, não foi a mão deles que destruiu, como fala o Talmud, que os romanos moeram farinha moída. Quem destruiu o Beit HaMikdash foi o povo judeu, com ódio gratuito, com Lashon Hará. Enquanto a gente não fizer tchuvá, não tiver ardut, não tiver a união do povo judeu, infelizmente a gente não pode servir a Deus da maneira que a gente deveria. Nossas obrigações não podem ser cumpridas, porque a gente não tem mais o nosso Beit HaMikdash. Yehi ratzon milfanecha Hashem Elokeinu ve'Elokei avoteinu, que seja a tua vontade, o nosso Deus e Deus dos nossos antepassados, Melech Rahaman, o Rei misericordioso, Shetashuv veterachem aleinu, que a gente possa voltar e você possa ter misericórdia sobre nós, Vial Mikdashecha, e sobre o seu Beit HaMikdash. Aqui estão me chamando a atenção que é muito diferente do Sidur Sfaradi, mas pelo menos a ideia, Bezrat Hashem, para a gente pegar o conceito. A verdade é que eu não cheguei a comparar com o Sidur Sfaradi, mas eu acho que pelo menos assim, globalmente deve ser o mesmo conceito, a mesma ideia. Veterachem aleinu, então que você tenha misericórdia de nós, Berachamecha Rabim, com muita misericórdia, Vetivneu Meheirá, Udgadel Kvodó, e que você possa reconstruir rapidamente. Então, a gente está pedindo durante o nosso Rosh Hashanah que a gente possa ter o mérito de ver a reconstrução do nosso Beit HaMikdash e que o Kavod, a honra de Deus, possa novamente ser revelada. Avinu Malkeinu, nosso Pai, nosso Rei. Isso é também uma das coisas centrais do nosso dia de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Por que Avinu Malkeinu? O Avinu, o pai, é aquele que quer dar tudo para o filho, mas nem sempre ele pode. Quem é o Malkeinu, Melech? O rei é aquele que pode tudo, mas nem sempre ele quer dar. Hashem, ele é o Avinu Malkeinu, ele quer dar e ele pode dar. Então, a gente está abrindo o nosso coração, despejando o nosso coração e coroando Hashem como o nosso Avinu Malkeinu. Gale kevod malchutecha aleinu mehera, revela a honra do teu reinado sobre nós rapidamente. Veofá veinase aleinu leinei kolchai, e que você possa aparecer sobre nós diante de todos os seres vivos. Vekarev pesureinu mebein agoim, e que você reúna os dispersos entre todos os povos. Unefutzoteinu kanes mearketeiaret, e reúne todos aqueles que estão dispersos nos quatro cantos do mundo, nos confins do mundo. Ve'avieinu letzion ircha beriná uvelirushalayim beis-migdashecha besimchat olam, que a gente possa voltar para Tzion, a tua cidade, com alegria, para Jerusalém, para o seu Beis Hamikdash, com uma alegria eterna. Vesham naseh lefanecha et korbenot chovoteinu, e que a gente possa fazer lá os korbanot, que são a nossa obrigação. Tamidim kesidram, o musafim keilchatam, o korban tamid, que é, na verdade, o que a gente falou, aquela oferenda contínua. Todos os dias a gente fazia
no começo do dia e no final do dia, e que isso foi substituído pela reza do Shacharit e pela reza de Mincha, e os Musafim, né, todos os Korban Musaf das nossas festas, do Rosh Chodesh, Musfei Yom HaZikaron Azeh, e o Korban Musaf desse Yom HaZikaron, Naseh Venakriv Lefanecha, que a gente possa fazer, que a gente possa oferecer isso diante de você, Be'ahavá, que mitzvah tretzonecha, que uma mitzvah que seja do seu agrado, que você receba isso com alegria, como shekatavta aleinu betoraterra, como você escreveu para a gente na sua Torá, alidei Moshe avdecha, mipich kevodecha, através de Moshe, o teu servo, que tudo que ele escreveu foi mipich vodecha. Na verdade, não é o que Moshe quis escrever, o que saiu da sua boca, Kamur. Então, aqui a gente vai ler, na verdade, o Passuk da Torá, que fala sobre o Korban Musaf de Rosh Hashanah. Olha só, esse é o Passuk aqui da Torá, que está no Sefer Bamidbar, o Bechodesh Hashvi'i Be'echad Lachodesh, e no 7º mês, no primeiro dia do mês, então, 7º mês, vamos lembrar, por que Tishrei é chamado de 7º mês? Porque os meses da Torá são contados a partir de Nissan. Então, por mais que o mundo foi criado em Tishrei, o povo judeu foi criado em Nissan. Então, a contagem, o mês 1 do povo judeu é o mês de Nissan. Então, já que a contagem começa em Nissan, o mês 7 da Torá é o mês de Tishrei. A verdade é que o nome dos meses, interessante, não aparecem na Torá. Os nomes dos meses foram dados em Bavel, são nomes em geral em aramaico. Então, o nome dos meses não é da Torá, é uma atribuição dos sábios. A Torá chama os nossos meses através dos números. Então, a gente identifica os meses a partir do primeiro mês, que é Nissan, e aqui Tishrei ele é identificado como o 7º mês da Torá, no primeiro dia, justamente no Rosh Chodesh, que também é o Rosh Hashanah, Mikra Kodesh Elahem, vai ser uma convocação sagrada, Kol Melechet Avodah Lot Asu. Nesse dia a gente não pode fazer melachot, como nos Hagim, como no Shabbat, com algumas exceções. Não é momento agora da gente entrar mais, tem algumas pequenas diferenças quando é Yom Tov e quando é Shabbat. Yom Truah Elahem vai ser um dia do toque do shofar para vocês. Veacita olá lerer nihoyer, você vai fazer um korban olá para que seja um cheiro agradável Lashem. Par ben bakar echad, ail echad, kvasim bnei shana, shivat memim, todos os animais que eram oferecidos e as quantidades de cada um dos animais, tudo isso está explícito na Torá. Qual é a avodá, qual é o serviço de korbanot do korban musaf que era oferecido. Minchatam veniskehem mincha, junto com o korban, eram oferecidos também uma oferenda de farinha, e essa farinha é blulá bashemen, uma farinha misturada com azeite, e nesser. Nesser a gente vertia vinho, existia um copo fixo no altar, existia, na verdade, um copo para água, um copo para vinho. A água é um serviço especial feito só em Sukkot. Durante o resto do ano, tem o serviço do Nesser, de fazer Nesser do Yain. A gente verte o vinho, queime do bar, conforme está escrito na Torá, Shloshá esronim lapar, Shnei esronim la'ail, veisaron lakebes. Para cada animal vem uma certa quantidade de farinha que vai ser oferecido junto com o animal, veiain keniskó, e cada um vem sua quantidade de vinho necessário para fazer essa, o que é chamado em português, libação do vinho. É o Nesser aqui, a Nessirá, o Shnei Seirim Nechaper. Junto com isso, vão ser oferecidos 2 bodes de expiação. Então, é o bode, famoso bode expiatório, que não tem nada a ver, não vamos confundir com o bode expiatório que vai aparecer lá no Yom Kippur. O Shnei Tmidim Keil Hatan, e os 2 Korban Tamid, como as suas alahot, como as suas leis, milvado lata chodesh minhatá, e também como Rosh Hashanah cai junto com o Rosh Chodesh, também tem que acrescentar a oferenda de Rosh Chodesh,
e a oferenda de farinha, veolata tamid do minhatá, e também as oferendas do korban tamid e as suas oferendas de farinha que acompanhavam, veniskehen kemishpatam, lerer nihoyach shel Hashem, e as suas libações de vinho, cada um de acordo com a vontade de Hashem, como Deus ensinou para a gente na Torá, para que seja um cheiro agradável para Hashem. Aqui, obviamente, não estamos falando do cheiro do churrasco, e sim do cheiro agradável da gente estar cumprindo a vontade de Hashem, de estar fazendo os korbanot, de estar pegando, vamos tentar voltar no tempo. O que eram os korbanot? Era o que as pessoas tinham, era o dinheiro das pessoas, o gado que eles têm, todas as criações de animal, isso era o que eles têm de mais valioso, e justamente isso a gente oferece para Hashem. Então isso tem um cheiro agradável, a gente mostra o nosso amor por Deus, que a gente está disposto a abrir mão do nosso dinheiro para oferecer para Hashem. Até aqui foi o começo, né, dessa brachá intermediária, desse Kedushat Hayom, a santidade do dia, e a partir de agora a gente vai entrar em Malchuyot. Quer dizer, a gente vai começar aqui a introdução de Malchuyot, e muita gente acha que a Tefilá já está acabando, mas mal sabem as pessoas que a Tefilá está só começando. Por que as pessoas acham que a Tefilá está acabando? Porque a gente começa o Malchuyot com Aleinu Leshabeach Ladon Kol. O que tem a ver o Aleinu Leshabeach que a gente faz no final da Tefilá? Por que ele foi colocado aqui? O Aleinu Leshabeach, apesar, a gente já falou isso nas aulas, apesar de muita gente achar que o Aleinu Leshabeach é um anúncio que já está na hora de ir para o Kiddush lá no Shabbat, o Aleinu Leshabeach é uma reza extremamente sagrada, que ela foi composta pelo Yoshua quando ele conquistou de maneira milagrosa a cidade de Jericó, a primeira conquista dentro de Israel, aquela conquista que as muralhas desabaram. Então, foi aqui uma declaração, né? O Yoshua, ele colocou toda aquela emoção do momento do milagre, ele fez esse cântico de louvor, e assim a gente termina a nossa tefilá todos os dias. Então, não é um aviso que já pode sair da sinagoga, tem que fazer o Aleinu Leshabeach com Kavaná. Então, aqui que a gente está falando de Malchuyot, o Aleinu Leshabeach, a gente vai ver que ele fala muito sobre o reinado de Deus, o domínio de Deus sobre o mundo inteiro, sobre todas as criaturas. Então, Aleinu Leshabeach Ladon Kol, está sobre nós trazer louvores para o Senhor de tudo, Lated Gedulá Leyotzer Bereshit, da grandeza para aquele que criou o mundo desde o Bereshit, desde o momento inicial da criação, Shelo Asanu Kegoyaratzot, que não nos fez como os povos da terra, Velo Samanu Kemishperot Adamai, não nos colocou como as famílias aqui da terra, Shelo Samhelkeinu Kahem, Vegoraleinu Keholamonam, que não nos colocou a nossa parte como a parte deles, e a nossa herança não é como a herança deles. Shehem ishtahavim lahevel varik, uma mitpalelim el kelo yoshia, porque eles rezam para as vanidades, para coisas vazias, eles rezam para deuses que não respondem. Isso são as idolatrias dos outros povos, aqueles que se curvavam para um deus de barro, para um deus de terra, para um deus de madeira, para um deus de metal, que o Abraham Avinu já mostrava para as pessoas: não seja estúpido, como que você se curva para um Deus de madeira que foi feito há 15 minutos atrás? Como você atribui qualquer força para essa imagem? A força verdadeira é só de Hashem. Vanarnu korim mishtahavim modim. Nesse momento da tefilá, os homens eles se ajoelham na sinagoga, as mulheres por tzniut, por recato, não têm aqui o costume de se ajoelhar. Então, anarnu korim mishtahavim modim, nós nos prostramos, nós nos curvamos e agradecemos diante do Melech Malchei Amlachim. Olha só a Malchut, Malchut, o reinado de Hashem, a Kadosh Baruch Hu, Shehu Noteh Shamayim veYosed Haaretz, porque Deus que fixou o Shamayim, ele que fundamentou a terra, o Moshav Karov Shamayim Imal, e ele fez a sua moradia nos céus acima,
os Rinatuzó Begav Remeromim, e a presença dele, o poder dele está nos céus elevados. O Eloqueinu Einod, ele é o nosso único Deus, não temos nenhum outro Deus. Emet Malkeinu Efezulató, é verdade o seu reinado e não tem nada fora ele. Quer dizer, olha só o que é Malhuyot, essa declaração que Deus ele é o nosso único Melech. Kakatuv Betoraterra, Veiadat Ayom Vashevot Elevaverra, saiba hoje e que volte o seu coração para Deus, que Hashem o Eloquim Bashamai Mimal Valaretz Mitachat, em nós, porque só Hashem, ele é o nosso Deus, nos céus acima e na terra aqui embaixo, não existe nenhum outro Deus. Ve'alken nekavelecha Hashem Eloqueinu, por isso nós esperamos Hashem, o nosso Deus, Lirot Meherá Betiferet Uzecha, que a gente possa ver rapidamente o teu louvor, né, todo o teu esplendor, Leavir Gilulim Naaretz, para que você possa expulsar da terra toda a idolatria, todos os ídolos, Ve'aelilim Karot e Karetun, que você possa exterminar, destruir todas as divindades dos outros povos, Letaken Olam Bemalchut Shakai, para que você possa trazer o conserto do mundo no seu reinado, Vechol Bnei Basari Kreu Bishmecha, Leafnot Elecha Kol Risheyaretz, e todo mundo, toda a carne vai finalmente reconhecer você como Deus de tudo, e Akiru Veiei do Kol Yoshveitevel, que reconheçam e saibam todos os habitantes do mundo, que Lecha Tichra Hol Berer, que só para você que vão se curvar todos os joelhos, Tishavá Kolashon, que vão jurar todas as línguas, Lefanecha Hashem Eloqueinu Ichraú Veiplu, e diante de você, Hashem, vão se curvar e vão cair, quer dizer, cair no sentido de Nefilá Tapai, quando a gente se curvava a ponto de encostar o nosso rosto no chão, Velirvot Imcha Yekariteino, e pelo cavó do teu nome, todo mundo vai fazer tudo para dar cavó para você, Veikablu Kulam Etol Malchuterra, e todo mundo vai receber o jugo do seu reinado. O que quer dizer o jugo do reinado? Esse é o foco principal de Rosh Hashanah, receber o jugo de Deus. Por que a gente faz Averot durante o ano? Porque nós somos rebeldes contra Deus. Se um rei manda a gente fazer alguma coisa, ninguém vai discutir com o rei. Olha, rei, eu não concordo. Sabe o que, deu, rei? Os teus decretos estão antiquados, suas leis não se aplicam mais hoje em dia. Ninguém discute com o rei, todo mundo sabe do poder do rei. Então, que a gente também receba sobre nós, Ol Malchuterra, o jugo do teu reinado, o que Deus pedir, a gente vai cumprir, porque Ele é o nosso rei. Mesmo quando não está fácil a gente cumprir, a gente vai fazer isso e vai fazer com alegria. Vetimloch alechem meheira leolam vaed, e que Deus reine sobre todos nós, rapidamente e para todo sempre, que a Malchut Shel Hai, porque o reinado verdadeiro é só seu, o Leolmeiad Timloch Bekavod, e que para sempre você possa reinar com toda a tua honra. Então agora vamos começar os psukim da Torá. Começa com a seguinte palavra, Kakatuv Betoraterra, conforme está escrito na sua Torá. Então, Hashem Imloch Leolam Vaed, esse é o primeiro pasuk. Veneemar, e também está dito, Loi Bitaven Beakov, Veloraa Amal Beisrael, Deus não vê nenhuma transgressão em Yaakov, e ele não vê nada errado em Israel. Hashem Elokav Imo, o Truat Melech Bo, Deus está junto com o povo judeu, e o toque do rei está dentro do povo judeu. Esse é o segundo passuco. O terceiro passuco, Veneemar, e também está dito, Vaihi Bishurun Melech, vai ter Yeshurun, vem de Yashar, é um dos nomes do povo judeu, os retos, e vai ser para os retos, eles vão ter um rei, Beitasev Rosheyam Yachat Shiftei Israel. Sabe quando vai ter um rei, quando vai voltar o Mashiach? Quando se juntarem juntos, Rosheyam, todos os líderes do povo, eles vão estar juntos, todas as tribos de Israel. Isso é um Tnai, uma condição para a gente voltar a ter o Melech, para vir o Melech HaMashiach, quando a gente voltar
a estar unido. Olha que reflexão que a gente tem que ter em Rosh Hashanah, o quanto a gente tem que lutar pela união do povo judeu, Bezrat Hashem, para poder trazer o Mashiach aqui para o mundo. Agora vamos começar a ler os 3 psukim de Ktuvim. Então, primeiro passuco, Bedivrei Kochecha Katuv Lemor. Então, nos seus Ktuvim, nas suas escrituras sagradas, está escrito, essa é a introdução dos versículos dos Ktuvim, das escrituras, Ki Lashem Amlucha o Moshel Bagoim, porque de Deus é o reinado e ele vai governar sobre todos os povos do mundo. Venemar, e também está dito, Hashem Malach Geut Lavesh, Deus, ele vai governar e ele vai se vestir de grandeza, Lavesh Hashem, Oz e Tazar, e ele vai se cingir de poder, Aftikon Tevel Baltimot, e ele vai preparar o mundo, vai estabelecer o mundo para que o mundo ele nunca desabe. Venemar, e também está dito, quer dizer, o terceiro passuco de Ktuvim, Seu Sharim Roishechem, Benasio Pisreulam, abram os portões do mundo, Veiavo Melech HaKavod, que vai vir o rei do Kavod, o rei da honra, Mise Melech HaKavod, quem é o rei honrado? Hashem Izuz Gibor, Deus poderoso, o Deus valente, Hashem Gibor Milchama, o Deus valente da guerra, Seur Shearim Roishechem, que se levantem os topos dos portões, o Seu Pitre Olam, que se abram os portões do mundo, Veiavo Melech HaKavod, para que venha o rei do mundo, Miuze Melech HaKavod, quem é o rei do Kavod? Hashem Tzvakot, o Melech HaKavod Sela, o Deus dos exércitos, ele é o rei honrado para todo sempre. Depois disso, 3 versículos de Neviim, Ve'aledei avadecha a Neviim katuv lemor, e através dos teus servos, os Neviim, os nossos profetas, assim está dito, Koamar Hashem, Melech Israel vegualó, assim disse Hashem, quer dizer, os profetas aqui, eles estão transmitindo para a gente as profecias que eles receberam de Deus. Então, aqui, Koamar Hashem, Melech Israel gualó, assim disse Deus, o rei de Israel e o redentor, o salvador de Israel, Hashem Tzvakot, o Deus dos exércitos, Ani Rishon ve'ani Acharon, eu sou o primeiro e eu sou o último, o Mi Baladai Ein Elokim, e fora eu, não existe nenhuma divindade, Venemar, e também está dito, o segundo versículo dos Neviim, Ve'alu Moshiim Be'ar Tzion, e vão subir os salvadores para o Har Tzion, Lishpot et Har Isav, para julgar a montanha de Isav, no final dos tempos, Deus vai dar o castigo para Isav, para todos os seus descendentes, Ve'aitá Lashem Ameluchá, e de Deus vai ser o reinado, Venemar, e está dito, Ve'ayá Hashem lemelech al kol haaretz, finalmente naquele dia, Deus vai ser o rei sobre toda a terra, Bayom ha'u ye Hashem echad u'shmo echad, naquele dia todo mundo vai entender que Hashem é echad e o seu nome é só um, quer dizer, a sua atuação no mundo é só uma. Vamos fechar agora com mais um passuco da Torá, o Betoratcha Katuv Lemor, na sua Torá, assim está escrito, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, a Ardut, aqui o Ihud, que a gente está esperando, né, que a gente tem que ver, que Hashem Echad, assim tem que ser a Ardut do povo judeu, a união, da mesma forma que Hashem Echad, assim tem que ser a Am Israel Echad, e a gente tem que reconhecer a unicidade de Hashem e o poder que Hashem tem sobre o mundo inteiro. Então, aqui terminamos os 10 psukim relacionados com o Malchuyot e vamos fazer aqui o fechamento do Malchuyot. O que é o fechamento? É como uma conclusão e uma brachá de encerramento. Elokeinu ve'elokei avoteinu, Mlor al kol haolam kulo birvodecha, que você possa reinar sobre todo mundo com a sua honra. Veinaseh al kol haaretz bikarecha,
e que você possa se elevar sobre toda a terra com o seu esplendor, com o seu brilho, e que você possa aparecer com todo o teu brilho, com todo o teu esplendor sobre todos os habitantes do mundo, que cada criatura te reconheça, você como o Criador, até mesmo aqueles ateus estúpidos que falam do Big Bang, que tudo surgiu de um pequeno átomo, de uma pequena matéria sem vida, de uma pequena célula, surgiu todo mundo, que até eles, na estupidez deles, eles acordem e entendam que você é o único criador de tudo, Veyavim kol yetzur ki ata yetzarto, que entenda toda criatura que você criou o mundo todo, Vayomar kol asher neshama beapo, e que diga todo aquele que tem a sua neshama dentro dele, que tem fôlego dentro da sua boca, Hashem Elokei Israel Melech, Hashem, o Deus de Israel, ele é o nosso Melech, ele é o nosso rei, o Malchutó Behol Mashallah, e o seu reinado vai se estender sobre tudo. Kadesheinu bemitzvotecha, que você nos santifique com a sua mitzvah, com as suas mitzvot. Veten helkeinu betoratecha, que você nos dê a nossa parte na sua Torá. Sabendo mituvecha, que você nos sacie com a sua bondade. Vesamar nafshenu bishoatecha, e você alegre nossa alma com a sua salvação. Vetaher libeinu leovdecha bemet, e você purifique o nosso coração para que a gente possa te servir, que ata Elokim emet, udvarcha emet, porque você é o Deus da emet, e as suas palavras são verdadeiras, vekayam laad, elas vão se manter para sempre, Baruch atah Hashem, melech al kol haaretz, Deus, você é a fonte de todas as brachot, e você é o rei sobre toda a terra, Mekadesh Israel Veyom HaZikaron, e você santifica o povo judeu e o Yom HaZikaron, esse dia da lembrança, o dia de Rosh Hashanah. Então, com isso, a gente terminou Malchuyot. A pequena diferença que a gente falou entre os Ashkenazim, na verdade, mesmo nos Ashkenazim, o Ashkenaz e os Farad e os Sefaradim do outro lado, o Ashkenaz, a gente não tem toque do shofar durante a Amidah silenciosa, durante a reza silenciosa do Musaf, não se toca shofar, o shofar só começa a ser tocado depois que todo mundo fez a reza silenciosa e o Sheliach Tzibur, aquele que está rezando, que está conduzindo as rezas, ele vai começar a Hazará, a repetição da Amidah, aí sim vão ser inseridos os toques do shofar. Os Farad e os Faradim, eles já têm o toque do shofar no meio da Amidah silenciosa. Então, quando o Sheliach Tzibur chega nesse ponto da Amidah silenciosa dele, ele vai parar a Amidah dele, vai fazer os toques do shofar e depois cada um vai continuar a sua reza silenciosa. Só para tirar aqui uma dúvida que muita gente me pergunta todo ano, Rabino, o que eu faço? Eu vou estar no meio da Amidah, eu não consigo acompanhar o público, o que eu faço? Não se preocupa, para a Amidah, aonde você está, escuta o toque do shofar e continua normalmente a Amidah a partir da onde você parou. Não é necessário estar junto com o resto do público, ao contrário, é um dia que a gente tem o dia inteiro para fazer tefilá para Hashem. A gente falou ontem, na nossa aula da Parashat Shavua, é verdade, durante a semana, durante o ano, é corrido, eu não tenho tempo, eu tenho que fazer tefilá correndo, eu não consigo fazer com kavaná. Hoje é Rosh Hashanah, para tudo, não tem pressa nenhuma, faz tua tefilá com kavaná, faz no teu tempo, devagar. Chega o momento do toque do shofar, simplesmente para a tua tefilá, escuta o shofar e pode continuar sem nenhum peso na consciência, ao contrário, hoje é a gente e Hashem, sem ninguém, sem nenhum intermediário. Então, como eu falo em inglês, take your time, faz no teu tempo, não precisa ficar preocupado, porque
Hashem está escutando a tua tefilá, não tem que estar junto com todo mundo. Aqui só aparece o toque do shofar, tkiá, shvarim, truá, tkiá. Então, aqui já são 4 toques, tkiá, shvarim e tkiá, tkiá, truá e tkiá. Por que tem esses toques? Tem uma dúvida na Lahá, como que tem que ser a ordem dos toques, a gente faz para sair de todas as opiniões e ter certeza que a gente fez o toque exatamente como tem que ser feito, como é cada toque. A tkiá é aquele toque longo, shvarim é um toque um pouco mais curto, a truá é aquele toque todo cortado, e a tkiá, de novo, volta a ser um toque longo. Depois a gente, Bezrat Hashem, tenta falar um pouquinho mais do toque do shofar, e a gente fala aqui, Ayom Harat Olam, hoje o mundo foi criado. A verdade é que não foi criado o mundo em Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah foi criado Adam. O mundo foi criado 6 dias antes, e não no Rosh Hashanah. Então, por que a gente fala Ayom Harat Olam? Hoje foi criado o mundo, porque o mundo sem o ser humano não tem sentido. O mundo só começou a ter sentido agora, Ayom, quando o ser humano foi criado, quando Adam foi criado, o mundo começou a fazer sentido. Então, é como se o mundo foi criado nesse dia. Ayom Yamid Bamishpat, Kol Etzurei Olamim, hoje vai ser colocado em julgamento todas as criaturas do mundo, Im Kebanim, Im Kavadim, talvez como filhos, talvez como Avadim, Im Kebanim, se a gente for julgado como filhos, Rahameinu, tem Rahamim da gente, tem misericórdia, Kerahem Aval Banim, como tem misericórdia o pai sobre os seus filhos, Veim que Avadim, agora se a gente for julgado como Avadim, Eineinu Lechat Luyot, os nossos olhos, eles estão voltados para você, Achetechaneinu Vetotzi Kaor Mishpateinu, até que você tenha graça e tenha misericórdia de nós e que traga luz no nosso julgamento, Ayom Kadosh, você é o temível e você é o sagrado. Então, olha que interessante, às vezes a gente é julgado como Banim, às vezes a gente é julgado como Avadim. Do que depende se a gente é julgado como Banim ou como Avadim? Prestem atenção nessa história, é uma história que eu escutei e essa história mudou minha vida. Olha que incrível, teve uma vez 2 irmãos, um irmão, como a gente fala em Yiddish, aquele Schlemazel, que tudo dá errado, o Schlemazel tenta investir na bolsa, a bolsa quebra, ele tenta comprar ações da Petrobras, a Petrobras quebra, ele tenta comprar dólar, o dólar despenca, tudo que ele faz na vida dá errado, o Schlemazel, dá aquele cara com mazal, que infelizmente tudo dá errado para ele. Em contrapartida, ele tem um irmão que é o Midas, o dedo de ouro, aonde o cara põe o dedo, se ele compra dólar, o dólar triplica, se ele compra ações na bolsa, a bolsa quadruplica, se ele monta uma indústria de máscara, começa o coronavírus, aonde ele põe a mão, ele multiplica o dinheiro dele. Então, esse irmão, que é o Shlimazel, coitado, esse irmão, ele vai pedir ajuda para o irmão dele, ele chega um dia na empresa e falou, eu quero falar com o meu irmão. Então, a secretária falou, um momento, ninguém pode entrar sem ser anunciado, e ela liga lá e fala, olha, o seu irmão está aqui na porta, e o cara vira para a secretária e fala para esse homem que eu não tenho irmão. Então, quando ele escuta, ele fala, como assim? E ele entra na sala sem autorização, e o irmão pergunta, quem te deixou entrar aqui? Ele falou, como assim? Eu sou teu irmão. Você vai se negar a me ajudar? Eu estou precisando de uma ajuda. Falou, sai daqui, senão chama a polícia, não vou te ajudar nada, não te considero mais meu irmão. Então, tá bom. Ele foi embora, muito chateado. Depois de alguns meses, o pai, ele se reúne com seus 2 filhos, eles sentam na mesa e, no lugar que está arrumado na mesa, o pai está sentado na cabeceira, do lado dele, aquele filho Shlimazel, e lá longe, na outra ponta, ele coloca o prato para o outro filho, e ele senta na mesa, ele começa a conversar com aquele filho, o filho que dá tudo errado, e o outro filho lá está esperando poder entrar na conversa. O pai não olha para ele, o pai não conversa com ele, o pai não fala nada com ele. E, de repente, o cara fica bravo e fala, pai, você não vai falar comigo?
Ele falou, pai, eu não sou teu pai. Ele falou, como assim, pai? Que história é essa? Ele falou, não, eu sou pai desse filho aqui e do irmão dele. Mas parece que falaram para ele que ele não tem mais irmãos, então eu não tenho mais filhos. Meu filho é ele e o irmão dele. Se ele não tem irmãos, então eu não tenho outros filhos. Isso é o que Hashem espera da gente em Rosh Hashanah. In kebanim, in kavadim. Quando vai ser como banim? Vai ser como banim quando você considera todos os Eudim teus irmãos. Então Hashem é teu pai. Já que os Eudim são teus irmãos, são tua família, Hashem ele é Avino, ele é o nosso pai. Agora, se você não considera os outros Eudim o seu irmão, então Hashem também não é o teu pai. Então, se você vai ser Kebanim, se você considera todos os Eudim como seus irmãos, Hashem também vai te tratar como filho, em Kebanim. Mas se você não se importa com os outros Eudim, se você não ajuda eles, se você não vê os outros Eudim como seu irmão, então também Hashem te olha como Avadim. E mesmo assim a gente pede a Hashem, se for como filhos, se for como Avadim, por favor, tenha misericórdia da gente e faça o julgamento que tenha Orba Mishpat, que tenha luz, que a gente saia com um julgamento favorável e a gente possa ser inscrito e selado para a vida. Então, até aqui, Malhuyot e Bezrat Hashem, na próxima aula, a gente vai ver o Zichronot e o Shofarot, mas eu acho que já ficou um pouco mais claro como funciona essa estrutura. Vamos só recordar. Tem a introdução, vai ter os 3 versículos da Torá, os 3 versículos de Ketuvim, das Escrituras, os 3 versículos de Neviim, dos profetas, mais um versículo da Torá e o fechamento com uma brachá de fechamento de cada uma dessas partes. Isso vai acontecer, como a gente viu no Malhuyot, exatamente na mesma estrutura no Zichronot e exatamente na mesma estrutura no Shofarot. Por isso que é uma tefilá tão longa. Mas quando a gente entende essa tefilá, vira uma tefilá tão gostosa, vale a pena, vou repetir de novo, eu sei que a gente tem Yetzirará, não deixem para abrir o Mahzor só durante Rosh Hashanah. Eu quero mostrar para vocês o meu Mahzor de Rosh Hashanah, mesmo que Baruch Hashem, depois de anos estudando, eu já considero que eu domino bem o Ivrito, o Lashon HaKodesh. Mesmo assim, olha que incrível, o meu Mahzor é inteirinho, todo escrito, todo traduzido, todo rabiscado, até aqui tudo isso que eu fiz na aula, até aqui Malhuyot, até aqui Zichronot, até aqui isso ou aquilo, tudo isso está riscado no meu Mahzor também. É muito importante a gente acompanhar, a gente preparar. Não se prepara a tefilá no meio da tefilá. A gente tem que estar na tefilá, conhecendo os psukim, vira um prazer. O dia do Rosh Hashanah vira a tefilá mais gostosa que a gente tem no nosso ano, uma conexão incrível com Hashem. A gente pode passar meia hora fazendo uma midá sem sentir uma coisa pesada, ao contrário. A gente pode sentir prazer de estar fazendo essa tefilá, e Bezrat Hashem, isso vai ajudar que Hashem mande para a gente uma ktivá, vechatimá tová, que a gente possa ser inscritos no livro da vida, no livro da brachá, no livro da parnassá, no livro da saúde e no livro só de boas notícias sempre. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom para todo mundo.